Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Debate Legal. Hoje no Debate Legal receberemos a advogada Yasmin Sampaio e nesse bate-papo falaremos sobre direito de família. Esse programa tem o apoio do Pódio Complexo Jurídico. No Pódio você pode montar o seu escritório com rapidez e economia. Venha conhecer o Pódio! E sem mais demoras, vamos rodar a vinheta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Debate Legal. Eu sou Luiz Felipe. Eu sou Flávia Elaine. E no programa de hoje a gente recebe aqui para uma conversa Yasmin Sampaio, ela que é advogada, atuante na área de direito de família, está aqui com a gente hoje para falar de um tema importantíssimo na área dela, que é a conciliação. Como é que as demandas em direito de família podem se resolver de uma forma consensual, podem se resolver amigavelmente através da técnica da conciliação. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Yasmin... Seja bem-vinda, Yasmin. Obrigada, Flávia. Obrigada, Luiz. Muito feliz de estar aqui com vocês. O convite muito importante falar sobre essa temática que vem crescendo muito no nosso dia a dia, né? Exatamente. É um tema realmente muito importante, atual, né? Com certeza, sem dúvida. E eu já queria começar lhe perguntando o seguinte, Yasmin. Você, como advogada atuante na área de direito de família, está vivendo o dia a dia, vivenciando os casos que chegam até você. Como é que você verifica? A advocacia de família mudou muito nos últimos tempos? Quais são as principais demandas de hoje? Então, Luiz, eu sou advogada há 2 anos, certo? E desde que eu comecei a advocacia, eu tenho percebido um grande crescimento em questões de conflito com pensão alimentícia e também com a questão da guarda. Tem crescido tanto essas demandas como também a questão de conciliar essas demandas, que como advogada eu tenho que estar por dentro das novas atualidades, de como é melhor para a criança e também para o pai e para a mãe nessas situações, que envolvem não só pai e mãe, mas também toda uma relação de parentesco que se envolve em situações como essa. Como você avalia a importância da conciliação na resolução dos conflitos na área de família? Eu acho que é muito importante, porque quando a gente trata sobre direito de família, é um assunto muito delicado, que envolve não só o homem e a mulher, o pai e a mãe, mas sim um menor, uma criança, toda uma relação de parentesco. Então, quando a gente consegue resolver isso extrajudicialmente, certo? Com uma equipe multidisciplinar e a gente tenta conversar, resolver esses conflitos, a gente diminui os traumas psicológicos que esses casos, querendo ou não, demandam em cada pessoa. É verdade. Acho que até, Yasmin, quando a gente fala do direito de família, a gente está, como você bem pontuou, não é só homem e mulher, pai e mãe, você tem uma criança envolvida. Com certeza. E você também tem outros componentes ali, às vezes daquela família mais distante, os avós, os primos, os tios, os amigos, a própria vizinhança, isso mexe com todo mundo, Muito, mexe bastante, Luiz. Inclusive, tem procurado muito a questão de avô e avó saberem se tem direito à visita, se tem direito à guarda, porque, querendo ou não, aumenta esse amor, essa paixão, né? Então a gente tem que tratar esse assunto com muita delicadeza. E são grandes temas que a gente tem hoje relacionados a isso. A gente fala de alienação parental. Sim, com certeza. A gente fala de, por exemplo, quando a gente tem a guarda da criança, a gente fala hoje de guarda compartilhada. Sim. A gente fala de várias atualidades do direito de família que servem justamente para proteger aquele núcleo familiar, para proteger a criança. Em especial, o menor, que é o vulnerável dessa situação toda. Então, tirar um pouco a questão familiar, tirar um pouco os maiores de lado, e a gente tem que pensar sempre no que é melhor para a criança. O que é que vai ser melhor para o fundamento dela, afinal é o nosso futuro, nossa futura sociedade. Então, como vai ser melhor, como ela vem melhor, como é que a gente pode aprimorar essas relações familiares. Então, com a conciliação, a mediação, um trabalho de psicólogo, inclusive, a gente tem no escritório, a gente consegue conversar e colocar na mentalidade das pessoas a importância do seio familiar, para não se banalizar, não se acabar por qualquer conflito e antes de realmente tentar resolver, se exaurir todas as vias que a gente pode fazer, né? É verdade, Yasmin. Trazendo um exemplo para essa temática, por exemplo, uma relação de divórcio. E geralmente uma causa de divórcio ela traz um desgaste emocional muito grande, não só para aquele casal que está dissolvendo aquela união, mas também para os filhos. E eu vejo que muitas vezes essa relação ela vem carregada de muita mágoa nessa resolução de conflitos. Eu vejo como é que você vê
a mediação, a conciliação dentro dessa resolução, nesse tipo de causa? Qual o benefício que isso vai trazer para as crianças, para a família, como o Luiz acabou de falar, de uma forma ampla? O divórcio é um assunto muito delicado e eu, inclusive, sempre que eu pego no escritório, a gente conversa, eu sempre fazer uma conversa individual com cada pessoa, saber o que está passando na cabeça de cada indivíduo dessa relação. Afinal de contas, quando se fala no seio familiar, ali houve investimento não só emocional, mas financeiro também, e a gente tem toda a questão da partilha de bens. Então, a gente sempre tenta conversar, a gente conversa com eles, a gente tenta saber internamente o que está passando naquela relação, para que a gente possa aprimorar, tá certo? O que seria mais interessante para aquele caso. Se eles precisariam realmente resolver um conflito com algum psicólogo, se eles precisariam resolver um conflito que, se for financeiro, com algum consultor. E, inclusive, nós, como advogados, a gente tem que fazer esse papel multidisciplinar. Falar com cada equipe e ter essa sensibilidade ao tratar de um assunto tão delicado. E não só tentar resolver o conflito judicialmente e talvez até trazer traumas psicológicos para essas pessoas. Né? E acaba dando até celeridade. Sim, a resolução. com certeza. Com certeza, e normalmente eles saem muito satisfeitos. Às vezes o conflito ele é muito pequeno para o que se inicialmente achava que iria ser, porque ali existe muita raiva, muita mágoa interna que se resolve com uma boa conversa, né? Então, quando a gente pega esse tempo, que às vezes é raro, porque cada um trabalha, cada um tem um tempo, e às vezes as crianças correm de um lado, correm de outro, você não consegue ter um tempo para sentar o homem, a mulher, o marido, né, e a esposa. Então, é muito importante que se tenha esse tempo para uma boa conversa, que às vezes o escritório de advocacia pode mediar isso com toda certeza. Daí a importância de você ter uma equipe, como você bem falou, multidisciplinar. Sim, com certeza. Acho que muitas vezes a gente na área do direito acaba se fechando um pouco, né, a resolver o conflito ou judicialmente ou tentar uma conciliação, às vezes o próprio advogado, e não desmerecendo a categoria, logicamente. Claro. Mas assim, o psicólogo ele tem uma propriedade maior, muitas vezes, para fazer isso. Então você tem, como você bem falou, psicólogo, às vezes a questão financeira você tem um contador. Sim, a gente né? faz uma Profissionais parceria. especializados. Isso, a gente faz uma parceria. Não tem como eu, como advogada, abranger todas as categorias. Mas a gente faz parcerias com inúmeros profissionais que são muito importantes para essas áreas. E assim a gente entender que essa humanização dos processos, né? Não tratar o processo como um número, mas sim como humano está sendo tratado ali, o direito de alguém. Tem uma pessoa do outro lado que está sofrendo, uma pessoa do outro lado que ela precisa de, às vezes, um cuidado. Que o advogado, quando ela procura um escritório de advocacia, ela não procura ali simplesmente porque ela quer resolver um papel, um direito. Ela ali está distribuindo todo o amor que ela teve durante toda uma jornada de vida, que ela se dedicou, que aquela pessoa, ela investiu. Então, a gente tem que entender que não só a parte jurídica vai ser importante nesse caso, mas ouvir, escutar e resolver aquele conflito e se colocar um pouco no lugar da outra pessoa. Acredito que essa é a demanda que mais cresce na nossa atualidade, né? É tentar encontrar no próximo um pouco mais de amor e compaixão na nossa sociedade. É mesmo. Yasmin, o novo CPC, ele estimula a conciliação. Você acha que essa tendência, ela tende a crescer cada vez mais, que nós poderemos, no presente e no futuro próximo e distante, resolver muito mais casos a partir desse modelo de conciliação que o novo CPC traz? Eu espero que cresça assim, visto que isso cresça sim. Eu já tenho participado de audiências de conciliação que já tratam, juntamente com o novo CPC, dessa questão de fazer uma mediação mais cautelosa. Há poucos meses, eu tratei de uma conciliação onde foram ouvidas partes individualmente no processo e também foram ouvidas elas juntas e os advogados separados. Então, assim, foi uma conciliação que durou um pouco mais de tempo, demandou mais tempo, demandou mais disposição das partes, mas que diminuiu os traumas psicológicos que aquelas pessoas iriam ter. E no final da situação, nós saímos de lá
com um acordo resolvido, sem precisar de testemunhas e várias intimações, audiências, que é o que desgasta os clientes, muito, né? Cada audiência é um desgaste. muito. Todos sempre chegam para conversar perguntando como eu vou me portar, como eu vou falar, a quem eu vou procurar. Vou ter que ver novamente. Vou ter que ver novamente aquela pessoa. Então, quanto mais rápido a gente consegue resolver esse conflito, é melhor para a sociedade e é melhor também para outra parte, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa segurança jurídica de quando se tratar de um acordo, se tratar de outra parte, a gente também ser firme na nossa palavra, certo? Porque hoje a gente tem que ter a nossa palavra como nosso maior poder. Então, se você está prestes a fazer um acordo, a mediar uma situação, você tem que ali também colocar todo o seu potencial para se resolver aquilo e se manter que aquilo continue. E eu acredito que os benefícios disso ela vai muito além de ter uma audiência ou não, de ter um processo judicial ou não. Porque a relação, ainda trazendo o exemplo de um divórcio, a relação acaba, mas depois, quando tem um menor, uma criança, um filho envolvido, essa relação entre os pais, ela vai ter que ser eterna. Então, se você resolve esse conflito de uma forma mais amigável, mais pacífica, isso, a tendência é que você consiga transformar essa relação depois que você encerra esse vínculo numa coisa muito mais... Excelente posicionamento, Flávia, e é isso que eu bato sempre na tecla. A relação, ela não se acaba ali. Ela vai iniciar um novo momento, uma nova fase, onde vai ser muito importante que você tenha maturidade para lidar, né, com as necessidades daquele menor, no caso de já haver constituído na família. Então, é muito importante se tirar do centro dessa relação e colocar a necessidade de um vulnerável que precisa daquele apoio familiar. E, às vezes, as pessoas deixam que o ego, os sentimentos aflorem e elas esqueçam que ali elas estão resolvendo um problema ou uma situação da qual existe alguém que depende. Então, eu sempre converso com eles para se tira do foco um pouco e coloca que as necessidades ali são para a criança, não suas necessidades somente. Verdade. Até a finalidade da justiça, da conciliação, é buscar a pacificação social. Sim, com certeza. Então, não só das pessoas envolvidas, mas de todo mundo que está ali. Então, acho que quanto menos traumática a resolução do conflito for, melhor para todos os envolvidos, melhor para todo mundo. Com certeza, melhor para toda a sociedade, digamos assim. Isso. As pessoas não vão ficar com traumas de obter novos relacionamentos. É verdade. Né? Yasmin, muito obrigado pela sua participação aqui no Obrigada, Debate. Foi maravilhoso gente. essa conversa. Obrigada. Bate-papo bem leve sobre um tema tão complexo. Isso, verdade. Eu queria deixar agora aberto o espaço para você ficar à vontade de fazer suas considerações finais nesta câmera aqui. Então, eu queria primeiro agradecer ao Debate Legal pelo convite, em trazer essa proposta que eu acredito que a advocacia vai crescer muito com essa multidisciplinariedade das matérias, tanto no direito de família quanto em tantas outras que o direito abrange. Então, muito obrigada e eu espero que vocês sigam também lá o meu Instagram, Yasmin Sampaio, onde eu dou diversas dicas e trato desse assunto também. Obrigado, Yasmin. Nada, gente. Obrigado também a você que acompanhou o vídeo. Quero convidar você a curtir nossas redes sociais, endereços aparecendo aqui na tela, principalmente o nosso Instagram, que é o @debate-legal. O Instagram da nossa convidada também é o Yasmin Sampaio, o endereço dela também está aparecendo aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado. E até a próxima.